Muito bem, agora 8h03 em Campos. Só uma espiada aqui no tempo, rapidinho, para voltar aqui com o Folha no Ar. Já voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Gente, não chove neste momento aqui na área central, choveu a noite toda. Assim, a gente fala a noite toda, choveu boa parte da noite e madrugada, faz 24 graus agora, não tem chuva neste momento aqui pelo centro, Ponte da Lapa, 28 de março, está tudo nublado, porém o asfalto já até começou a secar ali alguns pontos, mas não chove e a previsão para hoje é de mais chuva, tem até alerta de chuva forte, lá no Imbé, aquela ponte sobre o Rio Sabiá que a gente anunciava ontem, o portal Folha 1, a Folha da Manhã também trouxe. O próprio Almir está aqui respondendo o Furel sobre o questionamento dessa ponte. O pessoal está isolado realmente, mas me parece que já está sendo tomada aí as devidas providências. E eu volto com o Folha no Ar aqui pela Folha FM, nós voltamos, né? Com o Aloysio Abreu Barbosa, fazendo, Aloysio, a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor, onde estamos conversando, junto com o Edmundo Siqueira, nessa bancada, recebendo aqui a Rafaela Machado, historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal de Campos. Aloysio, por favor. Bem, primeiro voltar a pedir desculpas pelo meu atraso, né? Não vou dar nenhuma atenuante fajuta, dormi demais mesmo. E esse tempo maluco aí, faz calor, faz frio, esse friozinho deixou a cama mais convidativa do que seria recomendado para mim. Mas, Rafaela, a gente abriu essa semana com a madrugada de segunda-feira trouxe, eu acho que um exemplo bastante razoável do que é, de maneira geral, a maneira como Campos trata esse patrimônio arquitetônico histórico, né? A fachada do prédio que abrigou Emute ali na rua Marechal Deodoro, esquina com a Saldanha Marinho, no centro da cidade, né? Ele caiu na chuva que teve naquela madrugada. E tão logo caiu, foi demolido, foi aberto para virar, talvez, estacionamento. Campos, eu sempre falo isso, Campos é uma cidade que difere de Cabo Frio, de Macaé. Basta andar pelo centro de Campos, eu consigo, inclusive, a fazê-lo à noite, e olhar para a fachada, que você vê a história de Campos. Né? Está ali preservada em arquitetura. E essa história está indo embora. Como é que você acha que esse caso... Como é que você acha? Não. Você acha que esse caso exemplifica, de maneira geral, a forma como a gente trata nosso patrimônio? Absurdamente, né, Luiz? Exemplifica e muito, né? O que a gente vem fazendo com o patrimônio, e de novo, eu volto para aquela história, assumindo a responsabilidade. O que a gente vem fazendo... E, gente, beira ao escárnio. Às vezes a gente usa determinados termos, mas são termos que têm que ser utilizados. Beira ao escárnio. A gente está falando de um edifício que era público naquela circunstância, porque pertencia à prefeitura, que tinha sido cedido a uma instituição há alguns meses, já publicado em DO, inclusive, e agora de quem será a responsabilidade? Mas tem um agravante nisso tudo. Quem autorizou a demolição? Qual estudo de caso foi feito para que a demolição acontecesse? Os órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Copan, emitiram um laudo, fizeram uma vistoria para que aquela demolição tão rápida tivesse sido feita? É algo que a gente tem que se questionar. Além disso, assim, em quais circunstâncias aquele edifício passou para a prefeitura? Para ser o quê? Para ser feito o quê? Quem era o proprietário do edifício quando a prefeitura comprou? São perguntas que a gente tem que fazer justamente para entender os processos, para entender de que forma a gente chegou nesse descaso, para entender os bastidores. Então, assim, eu já sei de algumas coisas, porque eu fui, obviamente, caçar, mas eu vi muita gente responsabilizando o Copan, porque era um edifício tombado pelo Copan. Até que ponto o Copan foi colocado na mesa de discussão a partir do que aconteceu?
É a mesma novela que se repete com relação ao Hotel Flávio. E a gente começou falando sobre isso. Por que é que as pessoas, por que é que blogueiro, influencer, vai lá para frente, grava dizendo tem que demolir, tem que destruir. Uma pessoa que tem mais de 100 mil seguidores, a gente sabe hoje da influência que a internet tem, da potência que isso é. Então, de que forma isso impacta? No primeiro momento eu discuti, no segundo momento eu parei para pensar, bem, por que ele, o influenciador, por que as pessoas estão dizendo, de fato tem que demolir, de fato está prejudicando o comércio. E aí, Aloysio, vamos pensar o seguinte, com relação ao patrimônio, nós aqui estamos falando sobre a potência histórica, turística, cultural que é o centro, arquitetônica que é o centro. Mas será que os comerciantes que vivem do centro e que deveriam estar lutando pela pauta da preservação, porque é o diferencial do nosso centro, será que eles estão pautando isso na discussão ou será que eles estão pedindo a demolição do Hotel Flávio? Se eles pedem a demolição, qual é a justificativa sobre isso? Então, de novo, a forma como a gente trata o nosso patrimônio, a nossa história, a nossa cultura, a nossa identidade, fala sobre a nossa geração, mas fala sobre o legado que a gente recebeu também. Fala também sobre a forma como a história foi construída. E eu percebo que toda vez que eu falo sobre isso, as minhas falas elas são muito aguerridas, até o meu tom é muito aguerrido. E cansa lutar com um grupo muito pequeno, porque nós somos um grupo pequeno hoje. Campos, a cidade precisa acordar, como outras cidades acordaram. A gente tem tudo que muita cidade não tem. O que Miguel Pereira hoje é uma potência no turismo. Eu tenho estudado muito sobre turismo. O que Miguel Pereira tinha, o que Miguel Pereira era, e olha o que Campos é e tem de potência. E não adianta dizer que essa potência não é reconhecida. É uma potência reconhecida, não é uma potência valorizada, mas é reconhecida. Eu vou mudar um pouco a ordem dos fatores aqui, porque conversando com o Edmundo ontem para esse programa, eu sei que ele traz novidades aí sobre os Aerizes. Edmundo, enfim, fala aí, quais novidades? Temos boas novas? O Aerizes, acho que, até por ter escrito o livro, né, eu acho que muitos sabem que é meu patrimônio preferido. Até eu brinco com a Rafaela publicamente, assim, de que o Aerizes é mais simbólico e mais bonito do que o Solar do Colégio. Eu não gosto muito, mas é uma opinião. Mas, brincadeiras à parte, ali é um patrimônio, eu acho, de imensa relevância, né? Não só pelo arquitetônico, pela história, mas por ter sido residência do Alberto Lamego e ter sido ter recebido tanta visibilidade do país em certo período, porque mantinha um acervo muito importante, assim como o arquivo de Rafaela, na época de Rafaela, que eu falo como gestora, mas na época tinha toda a parte da pinacoteca, a biblioteca, obras raras, né, que ele trouxe das suas viagens pela Europa. Então o Alberto Lamego trouxe muito de informação e de acervo para o Brasil e para Campos, que ficou no solar dos Aerizes. Então, os Aerizes foi chamado de Meca da intelectualidade brasileira. Enfim, o Aerizes tem toda uma história por trás, além das lendas, né, que ele traz, como a Escravizaura e tantas outras. Tem gente... Aliás, eu estive lá no Aerizes há pouco tempo, conversei com as pessoas que estavam ali, que moram ali, né, no entorno, e me juraram que viram a escrava lá nas janelas passando e tal. Embora seja uma lenda e ela possivelmente não existiu e nem foi ambientada a história ali, as pessoas têm essa coisa muito forte, e que bom que tem, né? Porque isso traz, de certa forma, pertencimento também. Mas as novidades boas é de que tem um projeto aprovado pela Lei Rouanet, de um pouco mais de 28 milhões. Esse projeto foi feito pela Sabra, a mesma empresa aí que causou polêmica no solar dos jesuítas, no arquivo. Mas o fato é que a empresa conseguiu o projeto de reparos emergenciais no solar dos Aerizes, e esses reparos foram aprovados pelo IFAM e foram aprovados pela Lei Rouanet. Então, existe 28 milhões, pouco mais de 28 milhões, já disponível para as empresas que queiram apoiar, aplicar recursos. Esses recursos, como a Lei Rouanet prevê, eles são debitados integralmente, né, ou parcialmente no imposto de renda que a empresa pagaria.
E, no caso específico do Airises, tem a parceria firmada com a Ferroport, uma empresa do Porto, que a empresa se comprometeu a usar o que ela paga de imposto nessa iniciativa do solar dos Airises. E isso está pronto na Lei Rouanet para ser feito. Segundo, eu apurei ontem, fiquei o dia inteiro conversando com pessoas sobre isso. Não depende da prefeitura, não depende do IFAM, não depende mais praticamente de ninguém, só a empresa colocar o recurso e a obra começar, entendeu? Então, que ela já se comprometeu a fazer. Então, assim, não tem muito entrave burocrático, e nem... Claro que um entrave prático de iniciar uma obra complexa como aquela, mas nenhum entrave burocrático já está pronto, é só a empresa aplicar os recursos. Não precisa ser os 28 milhões, por óbvio, ele pode aplicar 10% inicialmente, então seria 2 milhões e 800, 2 milhões e pouquinho, 3 milhões para que as obras sejam iniciadas. Então, e à medida do que for avançando, ele pode depositar mais. E outras empresas também podem participar, né? E, paralelo a isso, eu conversei com o prefeito Vladimir e Garotinho, e ele me disse que tem uma questão já pronta de um escoramento e de uma cobertura no Airises. Eu vi o projeto, até publiquei ontem uma imagem dele. É uma cobertura como se fosse um galpão aberto em cima do solar dos Airises, e o escoramento. Esse projeto já está no IFAM praticamente aprovado. Eu conversei com uma pessoa do IFAM ontem, ela disse que tem umas pendências, mas que possivelmente vai ser aprovado. Então, a prefeitura está, né, fazendo essa iniciativa também de tentar proteger o Airises por cima, digamos assim. Que é bom, porque, não é, a meu ver, pelo menos, pelo que eu entendi do projeto, não sou engenheiro, mas não afeta o prédio, ele cobre, né, faz uma cobertura. O solar do colégio tem uma sobrecobertura, né, que é uma cobertura que envolve o telhado. A Rafaela pode explicar melhor depois sobre isso. Mas ali é como se fosse um telhado por cima mesmo, sem afetar o prédio. Eu acho que é um início para que as obras sejam feitas, né, uma proteção das chuvas e tal. E isso já está pronto para ser licitado, segundo o Vladimir, dependia só da LOA ser aprovada, como foi ontem. Então, a princípio, vai ser logo executado isso aí. E a obra pela Ferroport depende da empresa aportar os recursos. É uma esperança, né? É uma esperança. O Cláudio disse aí, Nogueira falou aí mais cedo que ele vai cair. O meu livro é Antes que Seja Tarde. Eu escrevi ontem que talvez não seja tarde, talvez não seja. Eu torço muito para que não seja. E meu sonho é ver aquilo ali. Um dos sonhos que a gente tem, né, Rafaela, em questão de patrimônio, é ver aquele solar de pé, restaurado. E mais do que isso, tentar recuperar os acervos, repatriar os acervos, que é outro assunto que a gente tem que discutir em Campos. Acervos espalhados que a gente tem. O acervo do Airises está em Niterói e está em São Paulo. O Lamego vendeu, justamente porque percebeu que Campos não dava valor a isso. Campos duvidava da realidade do seu acervo. Existe registro sobre isso, a Rafael deve saber também, que existem registros de que o pessoal de Campos duvidava do acervo, achava que era falso, tanto as obras quanto os acervos. Então, assim, o pessoal de fora acreditava em vir para cá, e o pessoal de Campos rejeitava. Então, isso é muito sintomático, já há bastante tempo, e a gente tem que estudar isso com mais profundidade, como a gente disse. E é isso, é uma esperança que o Airises seja, pelo menos, evite dele cair. Me alonguei muito, mas o Airises é um tema que mexe aqui comigo. Tanto em relação aos Airises, pergunto a você, Edmundo, e volto com a Rafaela, em relação ao solar do colégio, a projeção de prazo? Do Airises, não. Do Airises, o prefeito falou que está pronto para licitar. Então, acredito que 2-3 meses, né, se tudo correr bem, para começar ali. E a questão da Ferroport é só colocar o recurso mesmo, depende da empresa. Tentei contato com a empresa ontem, por várias formas, não consegui. E em relação ao colégio, Rafaela, há alguma projeção de prazo? Temos, ainda bem. Trabalhamos com prazo, que já é um grande avanço, né? A gente está esperando a UENF iniciar o ano fiscal dela, porque apesar de ser uma verba carimbada, específica para o solar, ela tem que ser utilizada dentro dessa autorização, digamos assim, de novo ano fiscal, que deve acontecer entre fevereiro e março. Já há um termo de referência pronto, Luiz, completamente pronto, é só botar para rodar.
para 2 licitações. São 2 licitações que têm que correr paralelas. Nós temos a licitação a ser feita da sobrecobertura metálica, que vai cobrir todo o edifício, e aí, como eu disse, ela já poderia estar na rua agora e ser finalizada, paga em março, mas, enfim, a gente está esperando o trâmite burocrático dentro da UEMP para que, de fato, ela possa ser colocada, a licitação possa ser iniciada. Além disso, uma segunda licitação vai ser feita para licitar o projeto. Então, o projeto, a partir de toda aquela discussão lá atrás, pega um projeto já pronto, inexigibilidade, ou elabora uma licitação para o projeto, também vai acontecer. Então, é bom explicar para quem está em casa que nós estamos na fase de esperar a UENF publicar a licitação da sobrecobertura metálica, que aí já existe projeto. Então, é a licitação da obra, da execução em si. Além disso, a licitação para o projeto. Uma vez que uma empresa ganhe o projeto, ela vai ter um prazo de 6 meses para desenvolver esse projeto, entregar, ser aprovado pelo IPHAN e por todas as instituições, e aí sim licitaremos a obra. Então, a obra de restauro. Então, são 3 licitações que correm. O que nós conseguimos hoje é soltar duas, inclusive a da sobrecobertura, que é emergencial. A gente só está esperando, de fato, que a UEMP coloque isso, publique essas licitações. Essa coisa da cobertura que vocês estão falando, tanto em relação aos ARIS quanto em relação ao colégio, eu fico pensando, eu era criança, eu sou mais velho que Edmundo e que a Rafaela, não sou tão velho quanto o Cláudio Nogueira, que não dá para ser, né? Mas eu me lembro da feitura, tem lembrança de criança da feitura da cobertura do Mercado Municipal. Tem lembrança, lembro disso, lembro dela sendo erguida. E aquilo ali foi no governo Raul Linhares, foi no mesmo ano que a Folha foi fundada, se não me falha a memória, em 78, e o fato e Raul Linhares é um arquiteto, um bom arquiteto, né? Embora não tenha sido bom prefeito, aquilo ali foi construído para ser provisório. Quer dizer, de 78 para cá, quantos anos? Nogueira, matemática aí. 56 anos, né? 78. Não, 46, né? Caramba. Mais velho do que eu. Não, mais velho que você não dá, mas enfim, 46 anos, é isso? 56. Não, 46, perdão. 78. Então, o que eu pergunto é isso. Baseado no exemplo de outro patrimônio que Campos tem, que é o mercado municipal, uma coisa erguida para ser provisória, está aí até hoje, não dá perspectiva nenhuma de que saia. Vocês não têm medo que isso ocorra tanto com os ARIS quanto com o solar do colégio? Começo pela Rafaela. Nogueira, eu tenho muito temor com relação a isso. Nogueira não, não tem como. No caso do solar do colégio, a sobrecobertura ela é extremamente necessária porque a execução da obra vai ser feita com acervo lá dentro. O nosso ponto, um dos pontos, eu não consigo nem dizer que é o ponto mais frágil, mas um dos pontos mais frágeis é justamente o telhado. A gente tem um telhado e a gente tem forro em todo o arquivo. Para tirar o forro, para ver a real condição do telhado, a gente está expondo completamente o solar a todas as situações possíveis. Então, a gente só vai tirar o forro uma vez que a cobertura seja colocada. O que eu penso? A gente já avançou muito nas propostas para o solar. A gente ainda não tem um projeto, mas a gente tem um termo de referência. Quando o Rodrigo Porto colocou, aliás, um excelente arquiteto da nossa cidade, da nova geração, acho que vai poder trazer uma diferença muito grande para Campos, quando ele colocou no grupo da Folha sobre essa questão da forma de trabalhar, essa metodologia de trabalho que foi desenvolvida. Primeiro, eu acredito, Rodrigo, que recurso tem muito. A gente tem vislumbrado, e a isso é muito importante a cidade estar atenta, há muito recurso disponível, só que você tem que ter um projeto elaborado. O dinheiro está lá, Luísio, mas como é que você acessa esse dinheiro, principalmente, por exemplo, o Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura? Como a gente acessa esses recursos? Com projeto.
como a gente desenvolve projetos se não há expertise na cidade, ou seja, não há um corpo técnico, nem nas universidades, nem na prefeitura, que possa desenvolver, tanto é que Edmundo mesmo falou, o projeto do Solar dos Arizes foi desenvolvido pela prefeitura? Não, foi desenvolvido por uma empresa que está apostando nisso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter um corpo técnico que consiga desenvolver esses projetos. Lá no arquivo, quando me pedem projeto, eu consigo fazer da parte histórica, mas a gente não consegue fazer a parte arquitetônica. Então, qual foi a metodologia de trabalho desenvolvida com essas instituições? Nós formamos um grupo de trabalho que é composto pela UENF, pelo arquivo, pelo IFAM e pela prefeitura. Quando a gente fala prefeitura, tem ali o arquivo, tem a Secretaria de Planejamento do Valadares, tem a Procuradoria do município, e ali foi contratada uma consultoria especializada, depois de muito caminhar, com indicação do IFAM, que acabou desenvolvendo todos os itens daquele que seria o termo de referência para o projeto. O projeto será licitado, como eu disse para vocês. Há especificações, Aloysio, sobre uso de patrimônio histórico que nem eu, que estou há quase 20 anos trabalhando, militando e atuando na área, conhecia. Há tecnologia, gente, que salvariam o acervo, que salvariam o próprio patrimônio. Então, você precisa desse corpo técnico qualificado para poder desenvolver esses projetos. E, de novo, retorno ao Solar dos Arizes para passar a bola para Edmundo. Eu não acredito em projeto de restauro que não tem um projeto de ocupação. Projeto de ocupação de um edifício tão emblemático como aquele tem que ser discutido publicamente, tem que ser discutido com a sociedade. Edmundo, a questão da cobertura. Então, ali é aquela coisa, a gente precisa sonhar, mas precisa fazer também, né? Acho que a gente cumpre o papel, como a Rafaela falou mais cedo, de disposição. A gente vem fazendo isso há um tempo e eu acho que tem tido alguns resultados, mas eu acho que, como a própria Rafaela falou também, as pessoas precisam se envolver mais. Então tem que ter cobrança, tem que ter ação. Mas o Ariz, a esperança, né, pelo menos é aquela coisa, a esperança ativa é que a cobertura seja provisória realmente. Por quê? Porque o recurso dos 28 milhões ele estaria disponível, ele não tem por que a empresa já se comprometeu, inclusive formalmente, não aplicar os recursos, uma vez que ele vai ser revertido 100%, pelo que eu soube, no imposto dela. Então, assim, acredito que vai iniciar sim, acho que não tem por que iniciar essa obra emergencial. Eu vi no Facebook aí, que não lembro quem comentou, que seria uma coisa paliativa. Claro que a obra ali está orçada, até o próprio prefeito falou nesse mesmo programa, que seriam 50 milhões. Eu não sei o valor exato, mas acredito que 28 milhões, se ele for aplicado na totalidade, ele não garante o restauro total de um prédio tão complexo e com tanto tempo de abandono como aquele. Mas eu acredito, né, que seja pelo menos ele colocado de pé ali, sem um risco maior de cair. E a cobertura seja, de fato, temporária, pelo menos a gente espera. E se não for, continuar na militância, na cobrança. Mas, sinceramente, acredito que o Ariz está na melhor chance que ele teve. E se a coisa der para trás agora, não funcionar, eu acho que realmente ele não sobrevive. Mas eu acho que é como se fosse a última chance dele agora. Tem várias perguntas no streaming e no grupo. A gente tem que caminhar, porque são 8h27. Já teve meu atraso, pelo qual eu reitero meu pedido de desculpas, mas o tempo está passando, né? Eu vou terminar com a junção de duas perguntas feitas no grupo para a Rafaela. A primeira do Hélio Cordeiro, repórter fotográfico, presidente da presidente da AIC, Associação de Imprensa Campista. A CL é Academia Campista de Letras, desculpem. Com essa coisa de LOA, ficou meio embaralhado com sigla, mas enfim. A pergunta do Wellington, Rafaela, ele coloca aqui, muito se fala do potencial do turismo histórico na cadeia econômica e de preservação. Você vislumbra algum dia que Campos irá embarcar nessa tendência? Ou faltará patrimônio para que possa ser implantado? E também a pergunta
da Silvana Venâncio. Rafaela, qual a dificuldade para obter recursos para a preservação do patrimônio histórico? Vou começar pela Silvana, dizendo: a dificuldade está na formação justamente dessa metodologia de um grupo de trabalho atuante. A gente tem bons projetos no município hoje, Silvana, excelentes projetos, mas a gente precisa de captação. A captação ela precisa ser feita em vários organismos, né? Você tem uma captação pública que deve ser feita por agentes públicos, como, por exemplo, os prefeitos, deputados, vereadores, e a gente tem uma captação privada. Silvana, eu preciso de acesso ao empresário, eu preciso poder mostrar o meu projeto para ele. Tem que existir uma secretaria, um departamento que seja uma secretaria de captação. Como eu chego ao empresário, como essas instituições culturais chegam aos empresários para mostrar os seus projetos, para captar. Porque, gente, Lei Rouanet não te garante muita coisa. Garante que você tem uma carta de intenção, mas você precisa do dinheiro, você precisa captar o dinheiro, você precisa fazer a captação. Então, a gente precisa de uma secretaria de captação, ou que seja um departamento. E a gente precisa de um corpo técnico qualificado para dar celeridade a esses projetos, para estruturar esses projetos. Porque, de novo, gente, recurso existe. A gente, é difícil saber isso, é difícil entender isso e não conseguir, às vezes, desamarrar essas várias pontas que a gente precisa fazer com que caminhem juntos. E com relação ao meu amigo Hélito Cordeiro, eu ri da parte do patrimônio. Será que até lá teremos patrimônio? Porque sim, Wellington, eu acredito que eu assumi recentemente a presidência do Convention Bureau Costa Doce, que envolve 5 municípios: Campos, São João da Barra, São Fidélis, Cardoso Moreira e esqueci quem agora. Enfim, são 5 municípios. E um dos sintomas, uma das tristezas que a gente percebe com relação a Campos é o potencial que a nossa região tem, melhor dizendo, é visto por todo mundo. O que a gente tem em São João da Barra, o que a gente tem em São Fidélis é reconhecido. Os políticos não têm dificuldade de reconhecer isso. Por quê, gente? Toda véspera de eleição, que a gente olha os planos políticos, os projetos políticos, o que nós vemos são temas voltados à valorização do turismo, à valorização da história, à valorização do patrimônio. Pode pegar a agenda de todos os prefeitáveis, você vê isso nas agendas, de que forma isso é de fato aplicado na prática. Eu brinco que Campos deu algumas sortes ao longo da vida. Nós tivemos a pecuária, economicamente, nós tivemos a pecuária no primeiro momento, depois nós tivemos o açúcar, e ainda temos até hoje, mas quando nós vivemos a pior crise econômica da cidade com açúcar, veio o petróleo, mas e agora? O agora passa também pelo turismo, porque a gente tem esse potencial enorme, a gente tem esse conjunto arquitetônico que fala por si só, mas que precisa ser preservado, né? E aí a gente volta naquela mesma conversa. De que forma a gente vai fazer isso? A gente não pode ficar esperando, isso é importante, é uma pauta importante de trazer aqui, a gente não pode ficar esperando só do poder público. Eu retomo o Solar dos Arizes. Saiu novamente a notícia sobre um condomínio que vai ser feito na propriedade. Olha que maravilha, um condomínio lá. E esse condomínio não se responsabiliza sobre o edifício, porque a responsabilidade passou a ser só da prefeitura. Olha como isso também é um escárnio, gente. A gente vai ter um empreendimento imobiliário daquele porte lá, e nesse empreendimento imobiliário, que envolve ganho financeiro, o solar em si não está na pauta. E isso, na minha opinião, é imperdoável. Mas, enfim, são todas essas questões de pano de fundo que a gente tem que analisar detidamente, né? Nogueira, são 8h32. Eu passo a bola para você. Você quer fazer mais uma pergunta para fechar o bloco? Quer fazer o intervalo? Vamos ao intervalo. Edmundo, você tem alguma pergunta para a Rafaela, caso queira? E a gente fecha esse bloco, então. Eu tenho uma pergunta rápida aqui, se der tempo. Vamos lá. O Almir está me mandando mensagem no privado aqui. Eu acho que vale a pena a gente trazer esse assunto. A Luísa falou da cobertura do mercado, e a proposta do Almir é construir um novo mercado na Praça da República, né? A 250 metros ali do mercado atual, tirando a cobertura do mercado, abrindo o prédio histórico, né? Criando o boulevard na frente. O projeto eu conheço o projeto é muito bacana, no meu entender, porque patrimônio, acho que ele, como a Rafaela falou, tem que ter uso. O mercado
é um patrimônio histórico, né, com mais de 100 anos e está sem uso. O uso, assim, ele tem uso comercial ali, mas não tem o uso que ele deveria ter, e eu acho que ele deve ser aberto. Então, eu queria ouvir a Rafaela nesse sentido, o que ela acha da proposta, da mudança ali da feira, né, da mudança do mercado, a mudança da feira, que está na frente do prédio, manter o mercado praticamente como é, com reforma, mas a feira ir para uma nova estrutura na Praça da República. Eu queria ouvir ela sobre o assunto. Esse tema do mercado é muito polêmico, gente, porque a gente tem um patrimônio arquitetônico ali, a gente tem um patrimônio histórico, mas esse patrimônio histórico ele é cultural e social também. O mercado ele não existe só pela arquitetura em si, só pela construção em si, mas pelas relações sociais, econômicas, que são desenvolvidas ali dentro, graças também aos feirantes, aos permissionários. Então, a gente tem que pensar no bem, no patrimônio em si, mas a gente tem que pensar nesses usos também. Eu acredito muito em desafogar esse entorno do mercado com o projeto da Praça da República, mas eu acredito, e Almir sabe disso, que eu já venho falando isso com ele há algum tempo, eu só acredito que esse projeto seja exitoso se a gente formar um corredor comercial e cultural entre a construção histórica e a Praça da República. Então, aquele caminho ali, ele tem que ser um caminho atrativo, que a pessoa saia do mercado, que tenha a sua imersão cultural, que compre os seus produtos, e tem que ser um mercado voltado para campos ou voltado para a região. Afinal de contas, é muito interessante a gente perceber, gente, que quando a gente quer dar um presente para alguém de Campos, um chuvisco, uma goiabada cascão, uma cachaça, a gente sai varejando, a gente não tem um lugar específico que você consiga comprar tudo isso. Esse lugar deve ser o mercado. A lembrança de Campos, o souvenir, tem que ser ali do mercado. Só que esses permissionários precisam viver e essa feira ela precisa ser uma feira produtiva do ponto de vista econômico. E nós temos esse interesse cultural sobre a região. Façamos um corredor cultural, um corredor econômico ali, para que tenha ligação, para que essa relação com os permissionários não seja rompida, não seja cortada. E, novamente, isso tem que ser fruto do diálogo. Os permissionários têm que ser chamados para que eles façam a apreciação da proposta, para que eles construam junto. Eu acredito muito nessa construção coletiva para o mercado. Eu acho que só assim a gente vai ter, de fato, sucesso. Muito bem, 8h36 e eu sou frequentador do mercado, vocês sabem, eu fui recentemente lá e eu descobri que tem os permissionários do mercado e não da feira, e que também são contra a saída da feira. Se falar em polêmica, então você fala sobre o mercado, aí você vai precisar de uma série de programas aqui, como a gente fala. Mas a gente precisa fazer o intervalo, prometo que será bem rápido, 2 minutos só, para a gente voltar e virar essa chave para uma projeção à eleição de prefeito e vereador em Campos, no dia 6 de outubro, e essa questão da cultura na importância do voto da população campista. Vamos comentar sobre isso e outros cenários também a partir do intervalo. Rapidamente a gente volta no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed de Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Atenção para esse recado.